Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que me encontro aqui por meio das redes sociais, trazendo o Evangelho do Dia, transmitido pelo canal da Capela São Sebastião. Te convido agora a invocarmos o Espírito Santo sobre nós neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Te convido a tomar em mãos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo do 20 ao 26. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo do 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviastes e os amastes como amastes a mim. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedestes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes sabem que me enviastes. Manifestei-lhes o teu nome e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Dos irmãos e irmãs, o Senhor, no capítulo 17, no versículo 20, inicia sua oração pela igreja. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus, nesse diálogo com o Pai, ele diz: Pai, aqui eu não me coloco em oração somente pelos apóstolos ou somente pelos meus discípulos que estão nessa caminhada comigo. Pai, eu peço, e agora eu peço, Pai, eu suplico por aqueles que vão acreditar em mim pela pregação deles. E aí é onde entra eu e você, que acreditamos em Jesus por a pregação da igreja. A igreja nos transmitiu essa fé. Então, se eu e você acreditamos em Jesus, nós acreditamos por conta que a igreja ela assumiu esta missão. Logo aqui, não rogo somente por eles. Quem é eles? A igreja, os apóstolos. Mas rogo, Pai, por aqueles também que irão acreditar através da pregação deles. E aí Jesus continua do versículo 21, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus, ele de certa forma, ele aponta aqui que o mundo irá acreditar que Deus o enviou através da unidade, para que todos
sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Então a palavra será acolhida na medida que aqueles que estão a serviço da palavra possam viver a unidade dos cristãos, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós sabemos que o judaísmo não acredita, né, que Jesus, o qual nós, cristãos católicos, e todo cristão, acredita que Jesus, o que veio, que foi crucificado, é o Messias, o enviado de Deus. Só que o judaísmo não acredita. Eles rejeitam essa verdade. Eles ainda estão esperando esse Messias que vem na sua primeira vinda, enquanto que nós estamos mais um passo à frente, porque nós cristãos estamos esperando já a segunda vinda do Senhor. Enquanto que o judaísmo ainda espera a primeira vinda, porque não aceitou Jesus como Messias, Filho de Deus. Aceitou um Jesus profeta, como qualquer outro que veio e profetizou. Mas não Messias, não Filho de Deus, não o Salvador, não o Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Eles não aceitam. Eles não aceitaram. Então o Senhor continua aqui no versículo 22, deles a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Dele a glória que me deste, para que seja um assim como nós é um. Então o Senhor, ele suplica ao Pai. Aqui o Senhor está suplicando pela unidade da igreja, ou seja, a união dos cristãos. Viver a unidade por Cristo, e em Cristo e com Cristo. Essa unidade que se dá em torno de Jesus. Jesus, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Jesus que é o mediador, aquele que nos leva ao Pai. Para que seja um, eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim, diz o Senhor, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviastes e os amastes como amastes a mim. Então o Senhor, ele roga a Deus para que nós, Igreja de Cristo, tenhamos uma unidade perfeita. Perfeita. Então a nossa oração, meus irmãos, também tem que ter a mesma direção da oração de Jesus. Nós devemos orar, nós devemos rezar, nós devemos pedir e clamar pela unidade da igreja, para que não haja divisão, para que não haja discórdia, para que haja uma união perfeita em torno de Cristo Jesus. Versículo 24. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me destes, para que vejam a minha glória, que me concedestes porque me amastes antes da criação do mundo. E aqui, meus irmãos, na criação, ou antes da criação, Jesus já existia. Jesus estava com o Pai. Lá no Gênesis, quando Deus ele está realizando, através da sua palavra, a criação de todas as coisas, diz que quando Deus vai criar o homem, ele diz, façamos no plural, o homem a nossa imagem e semelhança. E a igreja nos ensina que ali estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação do universo, na criação do homem, na criação de todas as coisas. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me destes, para que vejam a minha glória, que me concedestes, porque me amastes antes da criação do mundo. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviaste. Pai, o mundo não te conheceu. E a gente vê o mundo
rejeitar Jesus. O mundo rejeitar o Cristo, os ensinamentos do Senhor. E aqui diz: Pai, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes sabem que tu me enviaste. Então, a igreja, ela tem convicção que Deus enviou Jesus. Então, Jesus diz: esses sabem que tu me enviaste. Esses, porque Jesus sabia que haveriam outros que não iriam aceitar Jesus como enviado de Deus, como Filho de Deus, como Messias, o Salvador. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amastes estejam neles e eu neles. Manifestei o teu nome, ou seja, dei a conhecer o teu nome, a tua vontade, aquilo que tu quer de cada um de nós. E ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amastes estejam neles e eu neles. Então, é desejo do Cristo, é desejo do Senhor, que o amor ao qual o Pai o amou estejam em nós, esteja na igreja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o amor. A medida do serviço é o amor. A medida de estarmos no serviço de Cristo, na messe do Senhor, é o amor. Se a motivação é o amor, estamos no caminho certo. Se o que me motiva a ir levar a palavra, a missionar, a pregar, a anunciar Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida, é o amor à igreja, o amor às coisas de Deus, o amor aos ensinamentos, o amor ao Senhor Jesus Cristo, aquela fé expectante que tenho na palavra de Deus que cura, que salva e que liberta. Se essa é a motivação que tem em mim, então estou no caminho certo. Manifestei-lhe o teu nome e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amastes estejam nele. O amor com que me amastes estejam nele. E como foi que Deus amou o Filho? Deus amou o Filho dentro desse contexto de cruz, de açoite, de glória, de ressurreição. Então, esse amor de Deus não se afastou em nenhum momento, em nenhuma situação do Filho. No momento do Monte das Oliveiras, onde o Senhor ora, está na angústia suprema, esse amor de Deus estava sobre o Filho. No momento agonizante na cruz, o amor de Deus estava sobre o Filho. Muitas vezes as pessoas acham que quando Jesus diz assim: Pai, por que me abandonastes? Por aquele momento Deus abandonou o Filho. Mas não. Ali foi a palavra que Jesus falou, em que todos nós falamos quando pecamos e achamos que Deus nos abandonou. Mas na realidade é nós que nos afastamos de Deus. Podemos ver, amados irmãos, lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam. Deus vem ao encontro, mesmo quando eles pecaram. Diz a palavra que todo dia Deus ia ter um encontro com Adão e Eva. E eles estavam ali para ter um encontro com Deus. Mas no momento que Adão e Eva pecam pelo pecado da desobediência, Deus não deixa de vir. Embora Deus já sabendo que eles pecaram, que eles desobedeceram a Deus. Deus vem, mas eles se escondem. Então, no momento da cruz em que Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? Meus irmãos, Jesus trazia sobre si, sobre o seu corpo, o pecado de toda a humanidade. Então, Jesus sentiu a ausência, aquela presença do Pai pelos pecados da humanidade que estava sobre ele. Carregou sobre si as nossas dores e enfermidades, os nossos pecados. Então Jesus, ele crucifica os nossos pecados na cruz, ele mata a morte na cruz
e ele conquista na cruz a ressurreição e o perdão de toda a humanidade. Então, o amor com que me amastes estejam neles e eu neles. Então, Jesus ele roga ao Pai para que o amor, esse amor que não abandona, esse amor que esteve sempre com o Filho presente, esse amor que deixou Jesus livre, porque foi de livre e espontânea vontade que o Senhor Jesus decidiu vir ao mundo para dar a vida por mim e por você. Então ele veio e deu a vida por mim e por você, para que eu e você tenhamos a vida e vida em plenitude, uma vida eterna. Não é somente uma vida aqui neste mundo, não, uma vida eterna. Jesus deu a vida na cruz para que eu e você, meu irmão, pudéssemos ter acesso à vida eterna. E como é que eu tenho acesso à vida eterna? Aceitando Jesus Cristo, aceitando Ele como meu único Senhor e Salvador, aceitando esse Jesus que deu a vida para me salvar. Então Jesus me salvou na cruz e é preciso que eu aceite esta salvação. Então o Senhor aqui ele roga pela unidade, que sejamos unidos no só coração. A igreja de Cristo é a igreja da unidade, a igreja que caminha em um só coração na missão que o Senhor confiou a ela. Por isso, que sejamos um em Cristo Jesus, no anúncio do Evangelho e na vivência dos ensinamentos da Mãe Igreja. Que Deus abençoe você e sua família e que a cada dia eu e você possamos nos alimentar desta palavra que é o pão da vida. Amém.